Olá, bom dia. São 8 horas e 57 minutos e este é o Justiça Agora. O Superior Tribunal Militar condenou por peculato, furto, 2 ex-militares que trabalhavam como armeiros num batalhão de infantaria em Joinville, Santa Catarina. Os 2 foram denunciados pela venda de dezenas de armas que estavam sob a guarda do batalhão, avaliadas em R$ 37 mil. As armas foram comercializadas no mercado negro, inclusive para membros da facção criminosa PCC. E a responsabilidade de pagar o cheque é do emitente, mesmo nos casos de empréstimos a terceiros. Um pedido, às vezes, difícil de negar, quando um amigo pede um cheque emprestado. Em alguns casos, a ajudinha pode virar uma enorme dor de cabeça. Foi assim com esta servidora aposentada. É um constrangimento, né? Quando você vê, seu nome está negativado. A amiga não pagou a dívida e os cheques foram devolvidos e sobrou para a dona deles arcar com o prejuízo. Mais de R$ 4 mil. É horrível. Não quero passar por isso mais uma vez e nem quero que alguém que eu conheça passe. Histórias como essa se repetem. Uma delas, no Mato Grosso do Sul, foi parar na justiça. Um homem emprestou o cheque usado como garantia de pagamento de dívida de uma outra pessoa. O débito não foi quitado e o credor executou o cheque. O emitente recorreu à justiça e o Tribunal Estadual entendeu que, diante do costume de emprestar cheques a amigos e familiares e da boa-fé, a responsabilidade pelo pagamento do valor do cheque é da pessoa que fez a dívida original e não de quem emprestou. O credor recorreu ao STJ. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que o princípio da boa-fé objetiva não exclui o dever de garantia do emitente do cheque, conforme artigo 15 da Lei 7.357, a chamada Lei do Cheque. A relatora votou pela condenação do emitente ao pagamento do valor escrito no cheque e afirmou ainda ser possível a ação de regresso do correntista contra o devedor para reaver o valor por ele pago. Todos os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora. A advogada explica que alguns cuidados podem ser tomados ao se emprestar cheque, a fim de evitar prejuízos. Não é aconselhável que empreste. É um título muito particular, né? Então não é aconselhável de fato que empreste, mas se emprestar, que tenha essa cautela de fazer um contrato de mútuo com a pessoa tomadora do empréstimo por meio de cheque e de colocar a cláusula não à ordem para limitar a circulação do cheque. Com o objetivo de padronizar procedimentos na área de execução penal, o Judiciário da Paraíba vem discutindo recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Vamos ver. 10 recomendações que irão compor o provimento número 1/2019 do TJPB, que dispõe sobre a política de gestão de riscos do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, foram analisadas por juízes das varas de execução penal, que compõem o GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal. Importantes encaminhamentos foram definidos, a exemplo da parametrização das audiências de custódia. Nós precisamos lembrar, enquanto sociedade, que quando uma pessoa comete um delito, comete um crime, ela passa a ser privada de liberdade e não de todos os outros direitos. Nós traçamos diretrizes que ainda estão em fase de estudo e aperfeiçoamento. Nós assim o fizemos com base na resolução do CNJ, que autoriza o GMF, e uma resolução também do Tribunal de Justiça, que nos autoriza a traçar essas recomendações para juiz de execução, a fim de evitar atritos entre colegas e facilitar esse fluxo nas decisões relacionadas à execução penal. A coordenadora dos mutirões carcerários da Paraíba e titular da primeira vara mista da comarca de Santa Rita, Lilian Cananeia, acredita que as recomendações avaliadas trarão visíveis melhorias ao sistema carcerário no âmbito estadual. Vai surtir grande efeito e vai ser um progresso em relação à execução penal aqui na Paraíba. O Justiça Agora termina aqui. A gente se encontra daqui a pouco, 13h, no Jornal da Justiça. Até lá.